Olá, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, todos vocês que compõem o Lar dos Humildes e os que também não fazem parte de forma direta do Lar dos Humildes, o nosso abraço a cada uma, a cada um, para que vocês sintam-se, acolhidos, abraçados, não por mim, mas pelo nosso Mestre, pelo nosso grande líder, que é Jesus, aquele que nos governa, que nos coordena, que é o construtor, o artífice deste globo em que nós fazemos parte, em que nós habitamos, em que nós somos agraciados com Ele. Deus nos concedeu esta bênção divina, que é o nosso planeta, como parafraseando aqui o nosso amigo Marcos Vinícius, a linda joia azul. Nós queremos, neste momento, agradecer a todos a companhia de vocês que estão conosco nesses dias em que a gente tem trazido essas reflexões de Emmanuel pelas mãos abençoadas de Chico Xavier na obra Palavras de Vida Eterna. E o título de hoje, nós estamos lembrando sobre o planeta que nos acolhe, porque o título de hoje é do capítulo 60, intitulado Terra, Bênção Divina. E Emmanuel traz as suas reflexões a partir de uma passagem que está em João, capítulo 3, versículo 16. Esse capítulo, esse versículo está no contexto em que há o diálogo entre o Cristo, entre Nicodemos, que é um fariseu, um dos líderes ou líder do povo judeu, e ele se dirige ao Cristo, tendo ouvido o Cristo falar em seus discursos, em suas falas, em seus momentos de ensinamento, de divulgação da Boa Nova. Ele ouviu o Cristo falar que era necessário que nós nascêssemos de novo, Porque aquele que é da carne, que nasce da carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. E ele ficou em dúvida o que o Cristo quis dizer com isso, De antemão ele reconhece no Cristo como um rabi, ele chama o Cristo de rabi, que significa mestre, afirmando que, reconhecendo isso nele, em Jesus, porque tudo que o Cristo fala, estava falando e exercitando, e executando, e realizando, e fazendo, na concepção de Nicodemos, só quem poderia fazer isso seria um mestre que tivesse uma comunhão com Deus, que estivesse realmente uma relação muito próxima com Deus. E ele reconhecia isso em Jesus mediante as ações realizadas pelo Mestre. E aí ele pergunta, a principal dúvida dele é, quando o Cristo falou que era necessário que nós nascêssemos novamente, como que isso aconteceria? Teríamos que voltar ao ventre de nossa mãe? Nós, sendo velhos, como poderíamos nascer de novo? E é ao que o Cristo vai orientando, vai dizendo que, quando ele fala que o que foi gerado da carne é carne, e o que foi gerado do Espírito é Espírito. Ou seja, o corpo que nós, aqui na compreensão que a doutrina espírita nos traz hoje de forma muito clara, o que é gerado da carne é o corpo. Esse corpo que nos recebe, esse corpo que é o nosso, a nossa morada, a morada do nosso espírito durante determinado período em que nós fazemos uso dele para viver as diversas experiências já preparadas lá no plano espiritual antes de reingressarmos no planeta, no corpo físico. Já há uma preparação, nós o sabemos, já há todo
um cuidado, um planejamento para quando aqui estivermos, podermos desempenhar o nosso papel, desenvolver o nosso trabalho, que é esse progresso, o progresso espiritual que é fundamental, necessário e que é o nosso objetivo. E nós o conseguiremos por meio de atitudes diversas, especialmente os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Daí Nicodemos reconhecer nele como um rabi. E o que é do Espírito, é Espírito. O que é criação de Deus, que nós somos criação de Deus, muitos utilizam o grande Espírito, a gente não tem uma definição muito clara, né, sobre o que é Deus, que inclusive essa é a questão de número 1, a pergunta de número 1 que Kardec faz aos Espíritos, que é Deus, e eles nos respondem causa primária, né, de todas as coisas, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E só que a gente é muito amplo, né? A gente não consegue, a nossa inteligência ainda não consegue alcançar essa amplitude toda. Mas por enquanto a gente deve permanecer com o que está dito aqui, né? Com o que o Cristo explicou para Nicodemos e com o que a doutrina espírita nos traz, especialmente com essa primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, em que a resposta é de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por enquanto basta para nós. Então vamos ao texto, que está no versículo 16, que ele diz assim: pois Deus amou de tal modo o mundo, que deu seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a passagem, e Emmanuel vai trazer, então, as suas explicações, sempre muito lúcidas, sempre muito coerentes e elucidativas, para que a gente faça bom uso disso que foi transmitido, né? Para que a gente retire aqui o espírito da letra, para que a gente aqui beba desse conhecimento e para que venhamos nos fortalecer na nossa caminhada, no nosso trabalho, nas diversas possibilidades que surgem ao longo do dia na nossa vida. Então ele vai dizer o seguinte: não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Qual é o mundo que nos acolhe nesse momento? Esse planeta, pequeno planeta, se compararmos com a galáxia, basta comparar com a Via Láctea, que é a nossa galáxia. A ponto de Carl Sagan dizer, de um determinado ponto que ele se encontrava no espaço, de ver através de uma imagem, de uma foto retirada, se não me falha a memória, da Lua, em que observa a Terra como um pequeno ponto pálido azul. Mas esse pequeno ponto pálido azul nos acolhe. Isso é importante a gente saber disso, que é um planeta pequeno em relação à nossa galáxia mesmo, mas que tem uma função incrível, uma função fundamental, pois não menos que o Cristo é o nosso governador, é o seu artífice, é o construtor desse planeta, que aqui nos acolhe, que aqui nos recebe. Então, não amaldiçoemos esse planeta que nos acolhe, como, parafraseando aqui nosso amigo Marcos Vinícius, que ele gosta de utilizar o termo pequena joia azul, que a nossa pequena joia azul seja bem tratada por nós. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. Então, esse planeta, ele nos concede, nos oferece tudo aquilo que é necessário para que a gente prossiga o nosso existir, para que a gente prossiga com as nossas tarefas de redenção, de melhoramento e desenvolvimento espiritual. Então, o que nós recebemos quando aqui chegamos? O regaço materno, né? Todo o amor da mãe que ali cuida, que oferece o seu peito para nos alimentar,
Isso são os primeiros passos que nós, as primeiras lições que nós recebemos aqui nesse planeta que tanto nos acolhe, que tanto nos ampara e que repetimos, nos oferece as condições para que a gente possa se desenvolver. O refúgio do corpo, esse corpo físico que serve de morada para o nosso espírito, com todas as suas funções, com a beleza que é a sua formação, né? A sua composição, que é algo assim impressionante, né? Quem conhece, quem é estudioso, né? Os médicos, os cientistas que tratam da questão do corpo, né? Percebem, quem conhece um pouco mais aprofundado, percebe a beleza que é todo o seu engendramento, toda a sua formação. O calor do berço, aquele berço quando você ainda é criança, que muitos não têm essas possibilidades, é verdade, mas muitos outros têm, de receber ali o seu bercinho, de receber ali um aconchego, né, de você estar protegido. Isso a Terra nos oferece. Nem todos recebem, nem todos aqueles que pisam aqui, que começam a viver aqui, recebem por puro egoísmo humano, nada mais do que isso. O conforto do lar, também muitos não o possuem, e mais uma vez eu coloco isso também no egoísmo humano, porque é uma tarefa nossa que aqui estamos, trabalhar no sentido de compartilhar os bens que nos são concedidos, né? Compartilhar de um modo que todo possa ter o seu quinhão, a partir, obviamente, do seu esforço próprio, que é necessário que exista, mas que haja também da parte de nós outros que temos condições monetárias, financeiras melhores, é nosso dever abraçar e amparar e procurar orientar o nosso próximo que está numa condição menos digna. O apoio do alfabeto, impressionante, a gente começa a aprender as primeiras letras, começa a aprender as letras do alfabeto, começa a formar as primeiras palavras, e mesmo antes de a gente aprender, né, as primeiras palavras, assim, através do alfabeto, a gente já aprende a pronunciar mãe, né? Talvez seja a primeira palavra que nós, ainda bebês, pronunciemos assim de modo mais claro, mãe. É algo impressionante. Nós, os pais, não vamos ficar com ciúmes, né? Mas logo depois eles também falam a palavra pai, né? Então é algo impressionante, rico e muito bonito. Através do conhecimento desse alfabeto, das letras que formam inúmeras palavras, quantos e quantos livros nós não temos com letras, com palavras formadas a partir de um alfabeto que é composto por 26 letras, né? Que riqueza! Ele nos propicia a luz do conhecimento, né? Esse alfabeto nos propicia essa luz do conhecimento. Nos propicia, através do conhecimento, também a alegria do trabalho, porque nós aprendemos a desenvolver uma determinada tarefa, uma determinada atividade, uma determinada profissão. A riqueza da experiência, a riqueza no corpo, da experiência no corpo físico é imensurável. É fundamental, certamente, no mundo espiritual, que a gente aprende muito lá, muito. Mas a vivência aqui é que vai nos fazer demonstrar o quanto nós estamos prontos para isso. O amparo das afeições, quantos amigos, as afeições iniciais no lar, né, entre os familiares, mesmo sabendo que em muitos lares está ali composto por inimigos do passado, mas que pedem uma nova oportunidade para corrigir esses roteiros, né, essas falhas cometidas em experiências anteriores, e pedimos para reencarnar no mesmo grupamento familiar
E aos poucos, quando a gente vai crescendo, tendo consciência, as dificuldades vão aparecendo ali, mas ao mesmo tempo é a possibilidade que a gente tem de renovar o nosso compromisso de, de melhoramento perante a esses outros irmãos que muitas vezes estão na composição familiar. E aí essas afeições elas vão aparecendo quando nós passamos a entender, a compreender o outro, a perceber que o outro tem as suas falhas, os seus erros, assim como nós também as temos. Né? Então, quando nós vivemos dessa forma, nós passamos a entender e compreender verdadeiramente o outro, a gente tem grandes conquistas no âmbito das afeições. Quantos amigos, né? Quantos amigos que estão aí para nos dar essa força, quantos amigos estão aí para nos abraçar, nos amparar quando nós vivemos situações mais difíceis. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. O pão que nos alimenta cotidianamente, nós recebemos neste mundo, e o fio que nos veste, que forma a nossa vestimenta. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. Quantos já não vieram antes de nós e que deixaram aqui grandes ensinamentos, grandes lições? Quantos grandes homens e grandes mulheres anônimas, né? Anônimos, pessoas anônimas, outros nem tanto. A gente conhece mais, a história nos conta que esses são fundamentais, os ensinamentos deles, que eles nos deixaram, os seus exemplos são ricos para todos nós. O trabalho dos cientistas, o trabalho dos médicos, dos historiadores, o trabalho dos filósofos, enfim, de todo o ramo do conhecimento, aquelas cabeças inteligentes, aquelas mentes inteligentes que aqui passaram e deixaram grandes lições, grandes conhecimentos para todos nós. Nós devemos a ele gratidão, a todos eles que vieram antes de nós. O Criador não nos ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Que coisa poética, né? Que coisa linda. E a gente realmente não tem que entender este planeta como uma prisão ou como um exílio, mas como uma possibilidade de regeneração, como uma escola que nos possibilita se desenvolver, que nos possibilita aprender, viver as nossas experiências que são necessárias ao nosso desenvolvimento. Conforme Emmanuel nos fala, né, com as duas asas, a asa do conhecimento e a asa da moral. Se algo existe nele, se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. As dores, os sofrimentos, as misérias, como nós dissemos há pouco, é resultado dos nossos erros, é resultado das nossas falhas, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, é resultado único e exclusivamente de nós mesmos. E nós temos o dever e a responsabilidade de corrigir tudo isso. Não à toa nós retornamos para cá. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Não te faças assim causa do mal no mundo. Não te faças causa do mal no mundo. Compreende o outro. Vive as tuas experiências sendo caridoso, sendo fraterno, sendo amoroso. E deixemos que saia de nós mesmos aquilo que nós já aprendemos de bom. Porque nós somos feitos, o Criador que nos deu a vida, ele essencialmente é bom. Ele essencialmente é misericordioso. E essa semente está em nós. Nós temos ela em nós. Lembra-te
de que Deus amou. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E qual é aquele que crê no Cristo? É crer somente através da palavra, da fala, do verbo, ou essa crença que ele nos convida é uma crença ativa? É a ação, é a prática do amor e da caridade. Que nós possamos refletir sobre isso, que nós, a cada dia, vivenciemos essas experiências e coloquemos em prática todo o aprendizado que temos adquirido ao longo das nossas vidas, especialmente na vida atual. Busquemos os ensinamentos que as diversas doutrinas nos ensinam, que a doutrina espírita, de um modo bem abrangente, vem falar de diversos temas, vem falar de diversas possibilidades, vem falar de diversas situações que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Que a gente abrace essa doutrina que foi concedida pelo próprio Mestre, um novo Consolador vos dou, e a doutrina espírita aqui está, para ser esse consolador, para acalentar os nossos corações e nos dizer: trabalha. Ou vamos utilizar aqui o lema de Alcione, melhor dizendo, desculpem, que está em Paulo Estevão, Abigail e Gesiel, em uma de suas falas: ama, trabalha, espera, perdoa. Isso quando Saulo chega até ela, inquieto, triste, e ela o orienta nesse sentido. Dá essa pequena lição, mas tão grandiosa: ama, trabalha, espera, perdoa. Que Deus nos abençoe a todos.